Olá, eu sou Elaine Mello, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Compartilhe, curta os vídeos e deixe nos comentários se tiver algum título que você gostaria de ouvir aqui. Até a próxima! A narração deste vídeo é parte da novela Campo Geral, de João Guimarães Rosa. Choveu muitos dias juntos. Chuva, chuvisco, faísca. Raio não se podia falar, porque chamava para riba da gente a má coisa. Assim que trovoava mais cão, Miguelim já andava esperando para vir perto de vovó Isidra. Vovó Isidra, agora a gente vai rezar muito? Ah, porque vovó Isidra, que era dura e braba, desconforme, então ela devia de ter competência enorme para o lucro de rezarem reunidos, para o favor dele, Miguelim, para o que ele carecia. Nem não estava com receio do trovão de chuva. A reza era só para ele conseguir de não morrer e sarar. Mas fingia, por ver súcia. Não queria conversar a verdade com as pessoas. Falasse, os outros podiam responder que era mesmo. Falasse, os outros aí era que acreditavam a mortezinha dele certa, acostumada. Vovó Isidra, agora a gente vai rezar de oratório, de acender velas? Ele mais quase suplicava. Não, menino. Que não, vovó Isidra respondia. Me deixe. Respondia que aquela chuva não regulava de se acender vela. Não estava em quantidades. Ser menino, a gente não valia para querer mandar coisa nenhuma. Mas então ele mesmo, o Miguelim, era quem tinha de encalcar de rezar, sozinho por si, sem os outros, sem demão de ajuda. Ele ia. Carecia, suprido de sua fé que se dizia, para auxiliar Nosso Senhor a poder obrar milagre. Miguelim queria. Mas como é que, se ele sendo assim pequeno, agora quem é que se sabia se o baguinho de fé nele ainda era que estava não gastada? Descorçoava. Vovó Isidra, a senhora falou aquilo aquela vez. Eu tenho muita fé em Deus. Tu tem essa envergonhice, falta de couro, menino atentado. Ah, gente, essas tristezas. Mesmo daí, vovó Isidra ralhava, aconselhava para ele não ir caminhar molhando os pés no chão chovido. Que era que adiantava? Para um assim com uma sina, que é que adiantava? Entre chuva e outra, o arco da velha aparecia, bonito, bebedor. Quem atravessasse debaixo dele, menino virava menina, menina virava menino. Será que depois desvirava? Estiadas as aguinhas brincavam nas árvores e no chão. Cada um de um jeito, os passarinhos desciam para beber nos lagoeiros. O sanhaço, que olhava suas penas com o biquinho, antes de se debruçar. O sabiá peito vermelho, que pinoteava com tantos requebros, para trás e para frente. Ali ele mesmo não sabia o que temia. E o casal de tico-ticos, o viajadinho repulado que ele vai nas léguas em 3 palmos de chão. E o gaturamo, que era de todos o mais menorzinho e que escolhia o espaço de água mais clara. A figurinha dele reproduzida no argume, como que ele muito namorava. Tudo tão caprichado, lindo. Ele, Miguelim, havia de achar um jeito de sarar com Deus. Perguntava a mãe Tina mesmo, como não devia, quem sabe. Mãe Tina gostava dele, por certo. Tinha gostado muito uma vez, fazia tempo. Miguelim agora tirava isso da deslembra, como as memórias se desentendem. Ocasião, mãe Tina sempre ficava cozinhando coisas, tantas horas no tacho grande, aquele tacho preto assentado na trempe de pedras soltas, lá no cômodo pegado com a casa, o puxado, onde que era a moradia dela. Uma rebaixa em que depois tinham levantado paredes, o acrescente, como se chamava. Lá era sem luz. Mesmo que de dia, quase que só as labaredas mal alumiavam. Miguelim era mais pequeno, tinha medo de tudo. Chegou lá sozinho para espiar. Não tinha outra pessoa, ninguém lá, só mãe Tina mesmo, sentada no chão. Todo mundo dizia ela feiticeira, assim preta, encoberta, como que deve de ser a morte. Miguelim esbarrou.
Já estava com um começo de dúvida, daí viu os olhos dele vendo. Viu nada, só conheceu que o escuro estava sendo mais maldoso em redor, e o treslinguar do fogo. Era uma mata escura, mato em que o verde vira preto, e o fogo pelejava para não deixar aquilo tomar conta do mundo. Estremeciam mole todos os sombreados. Ele se assustou forte, deu grito. E se agarrando nas costas dela, se abraçou com Mantina. Ah, se lembrava, pois porque tudo tinha tornado a se desvirar do avesso, de repente. Mantina estava pondo ele no colo, macio, manso, e fazendo carinhos, falando carinhos. Ele nem esperava por isso. Isso nem antes nem depois nunca não tinha acontecido. O que Mantina falava era no atrapalho da linguagem dela, mas tudo de ninar, de querer bem. Miguelim pegava um sussurro de consolo. Fechou os olhos para não facear com os dela, mas se quisesse podia adormecer inteiro, não tinha mais medo nenhum. Ela falava azul, azumbo. A linguagem dela era até bonita. Ele entendia que era só de algum amor. Tanto mesmo Mantina tinha gostado dele nesse dia, que depois ela segurou na mãozinha dele e vieram até na porta da cozinha. Aí ela gritou, exclamando os da casa, e garrou a esbravecer Danisca, xingando todos, um cada um, e apontava para ele Miguelim, dizendo que ele só é que era bonzinho, mas que todos que ela mais xingava, todos não prestavam. Pensaram que ela tivesse doidado furiosa. Mas depois aquilo tinha sido mesmo uma vez só. Os outros dias que vinham eram no igual a todos. A gente de tudo não aguenta também de se lembrar, não consegue. Mantina bebia cachaça, surtia todas as venetas, sumia o senso na velhice. A ver, os meninos todos queriam ir lá, no acrescente. Mantina agachada, remexendo o tacho. Num canto, Mantina dormia, ainda era mais trevoso. Com a colher de pau ela mexia a goiabada, horas completas, resmungava, o resmungo passava da linguagem da gente para aquela linguagem dela, que pouco fazia. A fumaça estipava nos olhos de Miguelim. Ele tossia e apertava lágrimas de rir azedo. Fumaça pra cá, dinheiro pra cá, cada um dizia quando o enfio da fumaça se espalhava. Só Adrelina era quem queria gostar. Fumaça percura é formosura. Vovó Isidra sobrevinha, a tantas, as roucas, esgraviava escramuçando as crianças embora. Eta escrapeteava com as crianças toda do mundo. Vovó Isidra, mesmo no escuro assim, avançava nos guardados, nos esconsos. Em buracos na taipa, achava aqueles toquinhos de pau que Mantina tinha escascado com a faca. Eram os calunguinhas. Vovó Isidra trouxava tudo no fogo, sem dó. Eram santos desgraçados. A gente nem não devia de consentir se Mantina oferecesse aquilo para respeito de se beijar. Bonecos do demo, cazumbos. A gente devia era de decuspir em riba. Mantina depois tornava a compor outros. Essas horas a gente nunca sabia o que Mantina fosse arrumar. Tudo com ela dependia. Tinha vez ria à toa, não fazia caso, mas outras ela gritava horroroso, enfrenesiava no meio do quintal rogando pragas sentidas. Tivesse lama, deitava mesmo na lama, se esparramava. E agora, que ele carecia tanto de qualquer assinzinho de socorro, algum aprumo de amparo, será que não podia pedir a ela? Miguelim pensava. Miguelim nem ria. O que ele ia vendo, que nem não adiantava. Ah, não adiantava não, de jeito nenhum. Mantina estava na bebedeira. A mal derradeiro deixavam ela tomasse como quisesse, porque estavam supeditando escondido na cachaça o pó de uma raiz, que era para ela enfarar de beber. Então, sem saber, perdia o vício. Mas nem não valia. Podiam subpor aquilo, sustanciar em todas as quantidades. A meizinha não executava. Judiação. Mantina bebia e rebebia, queria mais. Ela gastava a cachaça toda. Tudo que todo mundo fazia era errado. A Rosa. Miguelim pergunta a Rosa. Rosa, que coisa é a gente ficar ecto? Menino, fala isso não. Ecto é tísico.
Essas doenças derrói no bofe. Pessoa vai minguando, magra, não esbarra de tossir. Chega cospe sangue. Miguelin deserteia para a tulha, atontava. Agora você ensina a armar urupuca? O dito queria. Quando desinvernou de repente, as maitacas já passavam, vozeando o trilique. Antes era tão bonito. Para o dito não tinha coragem de negar, mas a urupuca não definia certa. O dito mesmo experimentou, espiava sério. Só tio Teresa era quem podia. Tio Teresa em tudo estava vivendo longe. Tio Teresa voltasse, Miguelin conversava. Sanhaço pia uma flauta. Parece toca aprendendo. Que é flauta, tio Terês? Flauta era assovio feito de instrumento. A melhor remedava o pio assim do sanhaço grande, o inhóin deles. Tio Terês ia aprontar para ele uma com taquara, com canudo de mamão? Mas depois de certo esqueceu. Nunca que ninguém tinha tempo, quase que nenhum, de trabalhar era que todos careciam. Tomezinho e o Dito corriam no pátio, cada um com uma vara de pau. Eram cavalinhos que tinham até nomes dados. Brincar, Miguelin! Brincar de pegador. Até a Chica e Drelina brincavam. Os cachorros latiam diverso. O gigão sabia quase brincar também. Miguelin corria. Tinha uma dor de um lado. Esbarrava, nem conseguia ânimo de tomar respiração. Não queria luir do lugar. A dor devia de ir embora. Assim, instante assim, comecinho dela, ela estava só querendo vir pousando. Então o átimo não podia também desistir de nele pousar e ir embora? Ia. Mas não adiantava, ele sabia. Deu descordo. Já estava éctico. Então ia morrer mesmo. O remédio de seu Deográcias não adiantava. Dito, hoje é que dia? Então ia morrer. Carecia de pensar feito já fosse pessoa grande? Suspendeu as mãozinhas, tapando os olhos. Em mal que a gente carecia de querer pensar somente nas coisas que devia de fazer, mas o governo da cabeça era erroso. Vinha era toda ideia ruim das coisas que estão por poder suceder. Antes as histórias. Do pai de seu Suande vivo, história do homem boticário, Suande. Esse de um dia se prezou que já estava justo completo, capaz para navegar logo para o céu. Regalias altas. Como que então ele dispôs de tudo que tinha, se despediu dos outros e subiu numa árvore de manhã cedo, exclamou: Belo, belo que vou para o céu! E se soltou para voar. Descaiu, foi de lá de riba no chão, muito se machucou. Bem feito, vovó Isidra relatava. Quem pensa que vai para o céu, vai, mas é para o céu de Lalau. Vovó Isidra todos vigiava. O dito tinha ido ver, perguntar, daí voltava. Hoje é 11. A Rosa espiou na folhinha. A Rosa disse, essa folhinha que agora a gente tem não é boa. Folhinha de Mariana, que carece de arranjar folhinha de desfolhar, de tão bonitos quadros. Eu vou ali, volto, Miguelin disse. Miguelin tinha pegado um pensamento quase que com suas mãos. Deixa ele ir, Dito. Ele vai amarrar o gato. Ainda escutava dizer o vaqueiro Jé. Mentira. Tinha mentido de propósito. Era o único jeito de sozinho poder ficar, depressa, precisava. Podiam rir. De que rissem ele não se importava. Mesmo agora ali estava ele ali atrás das árvores com as calças soltadas, acocorado, fingindo. Ah, mais livre de todos. E pensava. Ah, pensava. Repensava aquele pensamento de muitas maneiras, amarguras. Era um pensamento enorme. Aí Miguelin tinha de rodear de todos os lados em beira dele. E isso era. Ele tinha de morrer? Para pensar se carecia de agarrar coragem. Debaixo da exata ideia, coraçãozinho dele anoitecia. Tinha de morrer? Quem sabia só? Então ele rezava pedindo. Combinava com Deus um prazo que marcavam. 3 dias. De dentro daqueles 3 dias ele podia morrer se fosse para ser, se Deus quisesse. Se não, passados 3 dias, aí então ele não morria mais.
Nem ficava doente com perigo, mas sarava. Enfim que Miguelim respirava forte, no mil de um minuto, se coçando das ferroadas dos mosquitos, alegre quase. Mas nem nisso, mal. Maior susto salteava. 3 dias era curto demais. Doíam de assim tão perto, mesmo achava que não aguentava. Então 10. 10 dias, bom, como valesse de ser, dava espaço de amanhã principiar uma novena. 10 dias. Ele queria lealdoso. Deus aprovava. Voltou para junto. Agora ele se aliviava qual, feliz no acomodamento, esparecia. Era capaz de brincar com o Dito a vida inteira. O Ditinho era a melhor pessoa, de repente sempre, sem desassossego. O Dito como que ajudava. Ele e Miguelinha ainda carecia de sinalizar os dias todos para aquela espera. Fazia conta nos dedos. O Dito e o vaqueiro Jé não estavam entendendo nada, mas o vaqueiro Jé fez a conta. Miguelinha e Dito não sabiam. Para que é, Miguelim? Você fechou data para se casar? Assim a poetagem do vaqueiro Jé, falanfão. Soubesse o que era de verdade, assim se rindo, assim ele falava? O vaqueiro Jé era uma pessoa esperdiçada. Ah, isso é! Ainda vinha dizendo mais. É por via da vacama. O Miguelim vai reger o costeio. Há tempo, com a chuva, os pastos bons. O pai tinha falado iam tornar a começar a tirar muito leite, fazer requeijão, queijo. As vacas estavam sobrechegando com o touro. O touro era um zebu completo preto, Rio Negro. A bezerrada se concluía num canto do curral, os rabinhos de todos pendurados, eles formavam roda fechada, com as cabeças todas juntas. O cachorro gigão vigiava, sempre sério, sentado. Ele desgostava do Rio Negro. O Rio Negro era ruim, batedor. Um dia ele tinha investido nos meninos. Quando que avançou de supetão, todos gritaram, as pessoas grandes gritaram. Os meninos estavam mortos. Mas mais se viu que o gigão sobrestava. De um pulo só ele cercou, dando de encontro. Tinha ferrado forte do Rio Negro, abocando no focinho. Não desmordeu mesmo. Deu com o pai de bezerro no chão. 3 tombos até o Rio Negro rolar por debaixo do coxo que quase encostado na cerca. Todas as belezas daquele retumbo. Deu a derradeira queda aqui, já neste fundinho de terra. O gigão gostava de mexida de gado. Cachorro desse derruba qualquer boi. Tinha livrado os meninos da morte. Todos faziam festas no gigão. Sempre que se matava galinha, assavam o papo e as tripas para ele. Mas agora o gigão parava ali, bebê lambendo água na poça. E mesmo assim, com ele diante e perto, Miguelinho estava sentindo saudade dele. Então era porque ia mesmo morrer? Já tinham quase passado 2 dias, faltavam os outros para inteirar. E ele, por motivo nenhum, mas tinha deixado de principiar a novena. E não sobrava mais tempo, não dava. Deus, Jesus, como é que havia de ser? Não ia fazer mais artes. Só tinha trepado na árvore de tentos com o Dito para apanhar as frutinhas de birosca. Tomezinho não sabia subir. Ficava fazendo birra embaixo, xingava nome feio. Não xinga, Tomezinho. É mãe que você está ofendendo. Mas então precisavam de ensinar a ele outros nomes de xingar, senão o Tomezinho não esbarrava. Às vezes, a melhor hora para a gente era quando o Tomezinho estava dormindo de dia. No descer do tenteiro, Miguelim desescorregou. Um galho partiu, ele bateu no chão. Não machucou parte nenhuma, só que a calça rasgou. Rasgão grande mesmo. Tudo se dado felizmente. Mas o pai, quando ele chegou, gritou pito. Era para costurarem a roupa. E ainda mandou que deixassem Miguelim nu de propósito, sem calça nenhuma. Até mãe acabar de costurar. Só isso se morria de vergonha. E então não tinham pena dele, Miguelim? Achavam de exemplar por conta de tudo, mesmo num tempo como esse, que faltavam 6 dias do comum diferentes. Ai, não fosse pecado, a ele havia de ter uma raiva enorme, de pai, deles todos, raiva mesmo de ódio. Ele estava com razão. Pudesse, capaz de ter uma raiva assim até do Dito.
Mas por que era que o dito semelhava essa sensatez? Ninguém não botava o dito de castigo. O dito fazia tudo sabido e falava com as pessoas grandes sempre justo, com uma firmeza. O dito em culpa, e mesmo era que ninguém não pegava.